Ah, tá. Sai daí, sai daí! Atos 27. A partir do versículo 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Até aqui, Senhor Deus, Pai amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, pelo teu grande amor e misericórdia. Fala conosco, Deus, pela tua palavra. Ainda, Senhor, que seja um simples vaso de barro, um pecador como eu, a transmiti-la, Senhor, que não tenho eu condições como pecador que sou, mas pelo teu Santo Espírito, que o Senhor esteja falando ao coração da tua igreja. Abençoa cada um de nós e nos fortalece, Deus. Dá-nos, ó Deus, força espiritual para continuarmos pregando o teu santo evangelho aqui e até os confins da terra, Senhor. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Quero falar aos meus queridos e amados irmãos nessa noite sobre vencendo as tempestades da vida. Tempestade na vida é uma coisa que ninguém gosta, não quer, mas elas vêm. Quando menos você espera, a tempestade surge do nada. A tempestade é uma coisa que nos leva muitas vezes a ficar desanimados, frustrados e aborrecidos com Deus, como se estivéssemos dizendo: Deus, eu não mereço essa tempestade na minha vida, mas ela vem. São as lutas pessoais, são as lutas familiares, profissionais, é um desemprego que a pessoa nem esperava e daqui a pouco é mandada embora da empresa, é uma enfermidade, enfim, seja qual for o problema. Como uma irmã lá em São Bernardo, um tempo atrás, caiu da escada, né? Machucou a mão, a Selma ficou com a mão um tempão lá, com a mão inchada, não podia mover os dedos. É uma tempestade que vem e você não está esperando.
Mas a palavra de Deus nos ensina que há esperança para o servo de Deus. Há esperança em meio às tempestades das nossas vidas. Aqui, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo estava sendo embarcado em um navio, sendo levado para Roma. Ele tinha sido preso, já tinha enfrentado o rei Agripa, o interrogatório do rei Agripa, já tinha enfrentado o governador da Cesareia, Festus, e agora Paulo, ele foi ameaçado pelo governador Festus, porque ele queria agradar os judeus, foi ameaçado de ser levado para Jerusalém, para ser julgado em Jerusalém. Mas Paulo não queria voltar para Jerusalém, porque ele sabia que lá o julgamento seria contra ele. Então ele apelou para o imperador César. Quero ir para César, quero ir para o tribunal de César. E o Agripa falou: olha, esse homem não tem crime nenhum. Tanto que, se ele não tivesse apelado para César, ele poderia ser solto. Mas, já que ele apelou para César ele vai. E aqui nesse texto que nós lemos, eles estavam então embarcando em um navio que os levaria para Roma. Então, nesse texto, amados irmãos, nós queremos ver como nós devemos reagir diante das tempestades da vida. A prisão de Paulo pode ter sido uma tempestade, mas não é dessa tempestade que eu vou falar. Em meio à tempestade, Deus, primeira coisa, em meio à tempestade, Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Diga, para me ajudar. Para me ajudar. Ele diz aqui que no capítulo 27 que nós lemos, aqui no capítulo 3, no verso 3, perdão, eles embarcaram no navio Adramitino e foram costeando a Ásia e tal. No dia seguinte chegaram a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ter com os amigos e obter assistência. Em meio à tempestade, Deus sempre levanta pessoas, Deus sempre traz pessoas para nos abençoar, para nos ajudar. Então, conforme nós já mencionamos no capítulo 25, o Paulo estava preso, tinha sido preso, passado então pelo julgamento do Agripa, do rei Agripa, do Festus, apelou para César e agora está sendo embarcado neste navio Adramitino que vai para Roma e vai levá-lo até o julgamento do tribunal de César. Aqui no verso 2 nós vemos que o Lucas estava com eles. No verso 2 ele diz assim: embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para Costiara, fizemos-nos ao mar. Daí deduz-se, por causa dessa palavra fizemos-nos ao mar, deduz-se que o Lucas estava junto, uma vez que ele é o escritor do livro de Atos. Então ele estava junto com o Paulo nesta viagem para a sua prisão em Roma. Então também vimos que estava ali o Aristarco, macedônio de Tessalônica, estavam acompanhando Paulo na sua prisão. No verso 3 diz que esse centurião Júlio tratava Paulo com humanidade, permitiu que o Paulo recebesse o cuidado dos irmãos da igreja, permitiu que o Paulo então fosse ver os irmãos e recebesse deles o devido cuidado ali. Ele diz aqui em Sidom. Em Sidom já tinha uma igreja e Paulo foi assistido ali pelos irmãos que cuidaram dele. Então, irmãos, em meio à tempestade, em meio à dor, aqui nesse caso Paulo tinha a assistência do Lucas, do Aristarco, o próprio Júlio
era um homem bondoso, um homem que tratou Paulo com humanidade, e agora os irmãos da igreja que poderiam cuidar dele. Então, em meio às tempestades da vida, o Senhor proveu ali para o Paulo todos os cuidados necessários. E agora, voltando para nós, para a nossa necessidade, em meio às tempestades da vida, irmãos, para nós, nos nossos dias, em meio às tempestades, em meio à dor, em meio ao sofrimento, Deus sempre vai levantar alguém para estar ao teu lado, para te abençoar, para te ajudar. Por isso eu te digo, meu irmão, nunca se sinta só e abandonado, porque o próprio Deus já está conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele mesmo envia pessoas para cuidar de nós, para nos abençoar. Quando você estiver então passando por lutas, por provações, não fique isolado, não fique sozinho. Muitos crentes fogem da igreja nesses momentos difíceis. Ao invés de ele vir para a igreja, ele sai da igreja e aí depois fica reclamando: ninguém cuidou de mim, ninguém me deu atenção, ninguém foi atrás de mim. Mas não se isole, procure os irmãos, procure as pessoas amadas, procure os líderes da célula, procure os seus discipuladores. Não fique trancado dentro de si mesmo. Quando há lutas e problemas, procure ajuda, abra o seu coração, senta e peça o consolo de alguém. A palavra Paráclitos, né, de onde veio o Espírito Santo, é o Consolador, é o Paráclitos. Ele nos consola e usa pessoas, usa também irmãos para nos consolar, para nos abençoar. Então procure andar com gente de Deus. Deus vai levantar alguém para te abençoar no meio da tempestade. Procure andar com o povo de Deus. Tenha ao seu lado pessoas que amam e servem ao Senhor teu Deus. Valorize as pessoas que Deus envia para te ajudar e te abençoar. Pare então de olhar para a crise. Comece a olhar para o teu Deus. Pare de olhar para a tempestade. Comece a olhar para Deus, porque o nosso Deus é maior do que todas as tempestades da vida. O nosso Deus é maior do que as crises que nós possamos viver. Então, meu irmão, derrama tua vida, teu coração nas mãos de Deus. Deus vai derramar também da parte dele a graça, a misericórdia e a justiça sobre a sua vida. Deus sempre vai usar de bondade e misericórdia conosco, meu irmão. Deus derrama chuvas de bênçãos em seu favor. A sua graça é maior do que o problema que nós possamos enfrentar. O amor de Deus e o cuidado de Deus é muito maior do que toda tempestade que possa vir sobre as nossas vidas. Quero te dizer uma coisa, irmão: no meio das tempestades, nem tudo é desgraça, nem tudo é tragédia, nem tudo é coisa ruim. A graça de Deus é infinita. Procura ver no meio das densas nuvens da tempestade, procure ver a graça infinita de Deus. Nem tudo está perdido. Jesus Cristo é o caminho, amém? Nem tudo está nublado. Jesus é a luz do mundo. Nem tudo está morto. Jesus é a ressurreição e a vida. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da guerra sempre haverá um tratado de paz. E depois do temporal você vai ver o sol de Deus brilhando sobre a sua vida. No meio da tempestade, valorize os pequenos detalhes. Valorize as pequenas ações das pessoas que te rodeiam. Às vezes, um abraço, um WhatsApp, um telefonema, sabe, um e-mail, uma visita, um pequeno gesto de amor, de cuidado com a tua vida, é uma grande coisa na sua vida e na minha vida, amém, irmão? Valorize a tua família, porque na hora das crises, que todos se afastam de você, quem vai estar lá segurando as cordas é a tua família. Valorize a tua igreja, os irmãos da tua célula. Valorize a tua liderança, os teus pastores, porque Deus sempre vai usar pessoas para te abençoar e para te ajudar. Amém. Ainda no meio da tempestade, Deus prova o nível da nossa fé. Veja o verso 20 a 25. Eu vou pedir aqui para a Liliane ler para mim. 20 a 25.
aparecendo havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Amém. Aí diz, porque eu confio de Deus, né? A sua tradução, no verso 25, que eu confio de Deus, é isso, Lilian? Verso 25. Confio em Deus, confio em Deus. A minha tradução diz, porque eu creio em Deus. Bom, em meio à tempestade, Deus prova a nossa fé. Então, vocês que estão pregadores, aí, prestem atenção. Primeiro a gente vai no texto. Primeiro texto. Então, Paulo aqui está diante de uma tempestade. A tempestade era bravia, solapava o navio. Todos tinham perdido a esperança de serem salvos. Já não tinham mais, achavam que o navio ia afundar. Estavam fracos, pois não comiam há muitos dias. E Paulo então os exortava a se animarem, a ficarem fortes, pois ninguém ia morrer, ele disse, ou se perder. Porque ele disse, o navio está condenado, o navio nós vamos perder, mas nenhuma vida vai se perder, porque o Deus a quem eu sirvo mandou um anjo falar comigo. Um anjo, não é o anjo. Então Paulo revela aos navegantes ali que Deus tinha mandado um anjo trazer uma mensagem. E qual era a mensagem desse anjo? Dizia: não temas, Paulo. Paulo, não tenha medo. Importa que você compareça diante do tribunal de César. E eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Paulo então creu nessa palavra. Perdão. Paulo então motiva todos a terem ânimo, reforçar o seu ânimo. Ele diz: porque eu creio que há de acontecer assim como Deus falou, pois creio em Deus que há de suceder assim mesmo como foi dito. Então, irmãos, a situação aqui era muito difícil. Havia uma tempestade no mar, havia uma grande possibilidade daqueles 200 e tantos navegantes afundarem e morrerem. Mas o Senhor Deus mandou um anjo revelar ao apóstolo o que haveria de acontecer. Quando nós estamos vivendo em meio à tempestade, nós somos desmascarados com relação à nossa fé, se cremos ou não cremos em Deus. A crise torna a nossa fé real, se é fraca ou se é firme a fé que eu tenho no meu Deus. Quando eu estou firmado em Cristo Jesus, eu tenho certeza que o Senhor vai pôr a mão. Mostra quem realmente nós somos. As tempestades da vida provam então o nível da nossa fé, o nível da nossa confiança em Deus. Na hora da crise é que você vai perceber se você realmente é um crente fiel ao Senhor. Então muitas vezes Deus manda a tempestade na nossa vida para nos provar a fé. No meio da crise, então nós precisamos estar firmes no Senhor. No verso 23 ele fala: porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então Paulo teve a certeza que o anjo do Senhor lhe trouxe uma mensagem da parte do Senhor de que eles seriam salvos.
Você precisa ter a certeza do Deus que você crê, o Deus de quem eu sou, o Deus a quem eu sirvo. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com a igreja. Nos momentos difíceis você precisa ter a convicção que você serve ao Deus eterno, ao Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas, que não vai poupar esforço para te livrar de todo mal, porque o meu Deus e o teu Deus não mente. Ele cumpre as suas promessas. Ele não é filho de homem para que possa mentir. Ele vai cumprir todas as suas promessas. Amém. Muitas pessoas que se dizem crentes, se dizem cristãos, às vezes vêm da igreja, é aquela coisa, aquele fervor aparente, mas na hora da crise abandonam a Deus, abandonam a igreja, pulam do barco antes da hora, antes do barco ser salvo. Então, meu irmão, você e eu precisamos enfrentar a tempestade com fé no Senhor Jesus. Não podemos abandonar a obra de Deus por causa dos nossos problemas pessoais e familiares. A tempestade revela quem você é de verdade. A tempestade mostra se você está mesmo firme na fé ou se você é um crente fraquinho que só parece que é. Tenha fé. Tenha fé. Amém. Tenha fé, irmão. Amém. Porque a tempestade vai passar. Amém. A crise não vai durar para sempre. Amém. Ela vem, mas ela vai embora. Tenha fé no Senhor, tenha esperança. Mesmo que se perca a carga, que se perca o navio, o importante é preservar as vidas. Amém. Ele fala assim, no verso 38, refeitos com a comida aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. No 41 ele fala, dando porém lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Olha só, quem já enfrentou, quem já pegou um navio, um barco, e vê lá as ondas bravias no meio do mar, você fica com o coração apertado de ver aquilo tudo. Aqui as ondas eram muito fortes, e estavam estourando o navio pela popa, pela parte traseira do navio. Então, irmão, muitas vezes a tempestade vem e começa a nos destruir, que se percam os bens materiais, ou enfim, o navio, as coisas, mas que a tua vida em Cristo, tua fé em Cristo permaneça firme, como nós vimos lá domingo. As irmãs foram lá na igreja dar o testemunho, a Karina e a irmã Nadira, a irmã Branca, que eles perderam tudo naquela avalanche que a Mary mostra ali no vídeo. Era lá na casa deles, perderam tudo, todos os bens, mas as irmãs estão firmes na fé e dizendo, graças a Deus que nossos filhos estão bem, a nossa vida foi preservada e Deus está devolvendo para eles os bens materiais em nome de Jesus. Você é do Senhor, irmão. Você crê nele. Então Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar nas horas difíceis. Mesmo que haja algumas perdas, você não pode ficar desanimado e abatido. O importante é não haver perdas espirituais, danos espirituais na sua fé. Deus é fiel. Você se lembra do Salmo 23, né? Lá num determinado versículo ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? Tua vara e teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale de morte, vale de escuridão da morte, então o Senhor vai estar contigo. Não importa a dificuldade que venha, meu irmão, o Senhor vai te abençoar. E eu sou prova viva disso, que o Senhor esteve comigo durante a minha enfermidade. Durante todo o tempo eu não perdi a minha fé, crendo na bênção de Deus. Amém. A tempestade também, irmãos, nos ensina a reavaliar as nossas prioridades. Verso 18 a 20. Verso 18 a 20. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga do navio. Alijar é jogar a carga no mar. Começaram a alijar a carga do navio. E ao terceiro dia, com as próprias mãos lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrela, e sendo nós ainda batidos
por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. A tempestade nos leva então a reavaliar as nossas prioridades. Ali eles tiveram que lançar por causa da tempestade, eles mesmos, com suas próprias mãos, tiveram que lançar a carga ao mar. E no outro versículo nos fala que era uma carga de trigo, alimentação para as pessoas, os povos para onde estavam indo. Lançaram no mar a armação do navio, o mastro principal, as velas, e ficaram à deriva ali no mar. Durante anos e anos da nossa vida, muitas vezes nós vamos acumulando coisas que eu chamo lá em casa de tranqueiras. Isso aqui qualquer dia eu vou usar. Aquela tranqueira vai enfiando lá no armário, numa gaveta, num quartinho, e aquilo às vezes é tão importante para as pessoas, mas são coisas inúteis. Às vezes você tem lá um monte de roupa no guarda-roupa, não, isso aqui quando eu emagrecer eu vou usar de novo. E fica lá a vida inteira, porque a não ser que você faça uma cirurgia, você não emagrece. Dá embora aquela roupa para quem está precisando, quem está passando frio. Vai o velho, vem o novo, irmão, aprenda isso. Vai o velho, vem o novo. Reavalia tua vida, reavalia as tuas prioridades. Qual é a tua prioridade? Tua prioridade é o reino de Deus ou tua prioridade são as coisas materiais? Mas a minha Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então precisamos reavaliar. No meio da tempestade, no meio das crises, no meio das dificuldades, joga o peso inútil fora. O importante é você, a tua vida. Uma vez que eu me lembro, eu era adolescente e nós éramos muito pobres. E a minha irmã, no ginásio, aquele tempo era ginásio, fez um trabalhinho de gesso na área de artes. E fez aquele trabalhinho, como era uma estátuazinha de gesso, que a professora ensinou os alunos a pintar aquilo, invernizar e tal. E ela tinha o maior cuidado, porque ela ganhou a melhor nota da classe da estátuazinha que ela fez. Ela gostava tanto daquela estátua, e muito cuidado. De repente um dia eu brigo com ela, tem uma discussão, e eu estava em cima da televisão, eu fui lá, catei a estátua e joguei pela janela. Ela chorou tanto, mas ela chorou tanto. E até hoje eu me arrependo de, na minha ira juvenil, ter quebrado a pequena estátua da minha. Mas eu fico com dó até hoje de ter quebrado, mas era uma coisa que ela amava tanto, talvez até mais do que a mim, não sei. Né? Damos muito valor a coisas absolutamente inúteis. No meio da tempestade, precisamos jogar fora as porcarias, as tranqueiras e preservar a nossa vida com Deus, nossa família, nossa vida espiritual. O que é mais importante? Pessoas são mais importantes do que coisas. Coisas espirituais são mais importantes do que coisas materiais. A família é mais importante que os amigos. Quais são as tuas prioridades? A família é mais importante que os amigos. A igreja é mais importante que os negócios. Deus é mais importante do que tudo. O reino de Deus está em primeiro lugar. Então, querido, muitas vezes a tempestade vai fazer com que você precise quebrar coisas, jogar fora coisas, jogar fora o orgulho, jogar fora sentimentos que você tem no seu coração, que está atrapalhando o teu relacionamento com as pessoas. Você vai ter que se livrar de coisas que estão impedindo você de servir melhor a Deus. Deus muitas vezes permite a tempestade das nossas vidas exatamente para nos provar das nossas fraquezas, para que nós quebremos o nosso orgulho, para nos fazer descer do pedestal. Senhor, quantas vezes, às vezes o Senhor me traz à mente situações em que eu falo: Senhor, me perdoa por ter agido desta forma. Talvez hoje, Deus, eu fizesse de forma diferente. Me perdoa, Senhor. Então, às vezes tomamos atitudes porque estamos muito em cima, achamos-nos muito em cima, muito arrogante, muito superior aos demais,
quando na verdade nós não somos absolutamente nada. Somos todos iguais diante de Deus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém diante de Deus. Você pode ter mais estudo, mais cultura, mais dinheiro, mas diante de Deus nada disso tem valor. No meio da tempestade nós temos que nos despojar da vaidade, da arrogância, do orgulho, da mentira que tantas vezes envolve a vida das pessoas. Deus muitas vezes permite essas tempestades para poder nos purificar, sabe, poder tirar de nós estas coisas, para que nós venhamos a quebrar todo o orgulho e possamos crescer na humildade e na simplicidade. No meio da tempestade, nunca pergunte: por que Deus? Porque é pecado. Eu já fiz isso, mas me arrependi e pedi perdão ao Senhor. Mas Senhor, depois eu falei assim: para que, Senhor? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me ensinar, Deus? Qual é o teu plano, Senhor, para a minha vida? No meio da crise, só Jesus Cristo é real, meu irmão. Nada mais. Só o Espírito Santo de Deus é real. Nada mais vai consolar a tua vida no meio da crise. Não temos para onde ir. Só Deus é a solução. Só temos ao Senhor Jesus a quem recorrer. Em nome dele, vamos diante do Pai, na unção do Espírito Santo, e buscamos a bênção do Senhor. Amém. No meio da tempestade, nós temos a oportunidade. Quinto ponto. Quinto ou quarto? Quarto ponto. Em meio à tempestade, nós temos a oportunidade de abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Veja 27 e 30. Atos 27, 30. Eu vou pedir para o Leal ler. Atos capítulo 27, verso 30. Leia aqui, irmão. 30 em diante. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Amém. Então veja só. Em meio à tempestade, Deus te usa para abençoar pessoas que estão à sua volta. Assim como Ele manda pessoas para te ajudar, Ele também te usa para abençoar as pessoas. Então Paulo aqui, os marinheiros com medo, estavam fugindo do navio, queriam fugir do navio, já tinham lançado o batel ao mar, as peças principais do navio, as âncoras, enfim, e todos estavam querendo sair fora, mas o Paulo dizia para eles não saírem do navio, porque não ficariam, não se perderiam. Aí ele diz, no verso 34, comam alguma coisa, vocês estão há 14 dias em jejum, comam alguma coisa, vocês precisam comer, porque, gente, é verdade que diz o ditado, 3 minutos sem respirar, 3 dias sem
sem água, 3 semanas sem comida. Mas a pessoa, depois de 14 dias sem comer, já não pensa direito, já não raciocina direito, não é? Já está quase vencendo aí os 21 dias, as 3 semanas sem comer. Então vocês precisam comer alguma coisa. Não tem provado coisa alguma, comam alguma coisa para vocês poderem se reanimar. E ele disse mais: nenhum cabelo da sua cabeça cairá de qualquer um de vocês, a não ser que você seja careca e não tenha cabelo nenhum. Havendo isto, tomou o pão, deu graças, orou a Deus, na presença de todos. Que testemunho, hein? Diante de 276 pessoas, partiu o pão, começou a comer. Então todos cobraram ânimo, puseram-se também a comer, e eram 276 vidas naquele navio. Ora, irmãos, Paulo abençoou todos os tripulantes e passageiros do navio, porque era um homem de Deus, um homem de fé, um homem que creu na palavra do Senhor, e protegendo aqueles homens do desespero, da fraqueza alimentar e da morte, ainda anima-os a se alimentarem, que era o lado prático, porque já 14 dias não comiam. Então, depois de Paulo receber a promessa da bênção de Deus, o que ele fez foi abençoar aquelas vidas. Ninguém vai se perder neste navio. Em meio à tempestade, irmãos, nós podemos abençoar as pessoas, levando-as a crer em Deus, levando-as a receber a Cristo como Senhor e Salvador. Deus pode nos usar em meio à tempestade da vida das pessoas, a levar pessoas à cura, a orar por elas, e Deus vai manifestar o seu poder. Um dos ministérios importantes de Jesus era o ministério da cura, e Deus pode usar você a qualquer momento, porque onde há profeta de Deus, onde há homens e mulheres de Deus, o Senhor poderá curar as pessoas a qualquer momento. Então, Paulo diz: isto, de vocês se alimentarem, vai depender da segurança de vocês. Em meio à tempestade, Paulo diz que eles poderiam ser salvos se eles comessem. Em meio à tempestade, irmão, não fique desanimado. Eu já fui visitar pessoas que estavam enfrentando uma tempestade na vida, e eu saí de lá mais abençoado do que quando cheguei, devido à fé daquela pessoa, a força que ela tinha no meio daquela crise, dando sempre graças a Deus, dando sempre louvores a Deus por meio da crise, por meio da tempestade. Como é difícil você dar graças a Deus e orar ao Senhor, dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu esse câncer, porque eu sei que o Senhor tem algum plano e algum propósito na minha vida. Mas só pela fé que nós podemos fazer uma coisa dessa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os outros, os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Nós recebemos o consolo do nosso Pai para podermos consolar outras pessoas, mas tantas vezes eu já tenho feito isso e me arrependo. A gente ouve a tragédia de alguém, a gente ouve a crise de alguém, a tempestade de alguém, e age tão friamente, porque você não está sentindo a dor daquela pessoa. Mas nós precisamos abençoar essas vidas. Deus quer usar você para abençoar as vidas. Então, não perca a oportunidade, irmão, de abençoar. Crises, tempestades, é oportunidade de bênção, oportunidade de você orar por alguém, de você ministrar a palavra de Deus para aquela pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho ainda muitas outras coisas a falar nesse texto, mas prefiro parar por aqui e só relembrar aquilo que já falamos. Nós já falamos nesta noite aos meus amados irmãos que no meio das tempestades Deus levanta outras pessoas para nos ajudar. Em meio à tempestade o Senhor prova o nível da nossa fé.
Em meio à tempestade, o Senhor nos leva a reavaliar as nossas prioridades. Em meio à tempestade, Deus nos dá a oportunidade de abençoar outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.